Eleições 2018. Meu convidado hoje aqui no Jornal 96 é o deputado federal Antônio Jacome, do Podemos. Ele que é pré-candidato ao Senado da República. Bom dia, deputado. Bom dia, Diógenes Dantas. Prazer estar na 96. Por que o senhor decidiu disputar o Senado da República e não a reeleição à Câmara dos Deputados? Explica pra gente, o nosso ouvinte. Nesses 30 anos de vida pública, Diógenes, já ocupei dos 4 níveis do Poder Legislativo, eu ocupei 3. Fui vereador, fui deputado estadual, estou deputado federal e nada mais legítimo e natural que eu possa pleitear uma cadeira no Senado Federal para continuar dando a minha contribuição não somente ao Estado do Rio Grande do Norte, como ao Brasil, já que o Senado é uma casa revisora de leis e é uma casa onde as entidades federadas, no caso os estados, em pé de igualdade, discutem, debatem com profundidade os problemas do Brasil. Enquanto na Câmara nós temos 513 deputados divididos proporcionalmente pelo número de eleitores, o que deixa muito desigual o debate, quando, por exemplo, o Rio Grande do Norte tem 8 cadeiras, São Paulo tem mais de 70. No Senado não, são 3 senadores por estado e eu sinto-me preparado para fazer um bom mandato e mais uma vez contribuir para o bem comum e o crescimento e o desenvolvimento do nosso estado. Sua postulação foi possível por conta da decisão do senador José Agripino Maia de não disputar a reeleição. Digo isso dentro da coligação que o senhor fechou um acordo, fechou entendimento, fechou aliança. Até que ponto a saída de José Agripino viabilizou sua postulação? Se analisarmos do ponto de vista desta coligação, a saída do senador José Agripino teve uma determinação muito forte para que eu aceitasse até a forma como foi conduzida. Eu entendi que foi um gesto de desprendimento do senador e o convite da chapa majoritária, de Carlos Eduardo, do próprio Garibaldi, dos líderes que compõem essa coligação. Não que eu não tivesse espaço em outras coligações. Eu preciso fazer justiça, que foi convidado também, né, por outras coligações. Chegou a ser conversado isso em outras coligações? Mas eu ouvi o meu grupo, ouvi os prefeitos que já me apoiavam para a reeleição e a maioria concordou que eu aceitasse o convite nesta coligação. De acordo com as pesquisas, deputado Antônio Jacome, o senhor figura, está posicionado ali numa quarta posição, pelo menos nas pesquisas que são apresentadas até agora nessa disputa para o Senado. Como é que o senhor avalia o resultado das pesquisas? Avalio que nós estamos ainda na pré-campanha. Minha pré-candidatura surgiu há 20 dias. É uma candidatura majoritária, ela precisa ser massificada no conhecimento da opinião pública, mas todos os analistas de pesquisa que analisarem com cuidado, com critério e com isenção, percebem, primeiro, que o pré-candidato que mais cresce é Antônio Jacome. Segundo, que a eleição para o Senado está totalmente em aberto, quando 65% das pessoas entrevistadas dizem que não escolheram ainda o seu candidato. Então eu acho que eu estou crescendo na hora certa e eu não tenho dúvida pela aceitação, pelo volume e número de apoios decisivos, expressivos que eu venho recebendo. Nos próximos 15, 20 dias eu estou ali já em pé de igualdade com os primeiros lugares na pesquisa. Recentemente, em pesquisa do senhor comigo na Band, o senhor chegou a
descartar qualquer risco de candidatura do seu filho, que está no partido do governador do PSD. Com essa aliança que o senhor fez, muito se noticiou que o pleito de Jacó Jacome de disputar a reeleição estava ameaçado. Ontem esse risco voltou a ser ventilado na imprensa. Eu queria saber sua opinião hoje sobre essa situação de Jacó Jacome no PSD. Veja bem, Jorge, eu acho que quem tem bom senso e conhece um pouco de política sabe que quem determina, quem manda, quem comanda o partido é a executiva. Se o governador tem dito que por ele não vê nenhum problema, e nem poderia haver e nem ter, porque o deputado Jacó só tem sido correto com o partido em todos os instantes. Se alguém me mostrar uma incorreção, um momento de discordância ou de desobediência do deputado Jacó com o seu partido, eu serei o primeiro a dizer: meu filho, não seja candidato, não queira a legenda. Mas em nenhum momento isso aconteceu. Os dois dirigentes maiores do partido, o governador Robson, o deputado Fábio Faria, têm dito que por eles não haverá problema nenhum. Então eu acredito ainda na palavra das pessoas. Mas não é certeza, então, que ele não corre, que essa a candidatura à reeleição está garantida? Olha, para mim isso está resolvido. Eu creio piamente que eles jamais cometeriam uma atrocidade política, uma excrescência dessa ordem, em pleno Estado de Direito, com a democracia totalmente restabelecida no país, chegássemos a esse ponto que eu consideraria uma brutalidade política. Por decisões do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, o mandato é do partido. Diante deste cenário, é uma situação incômoda do deputado estadual Jacó Jacome. O senhor, acho que a grande liderança do grupo dele, aliado, candidato ao Senado por outra aliança. Como é que fica a situação? Ele vai votar no pré-candidato, no candidato adversário, estando no outro partido? Explica pra gente isso aí. É simples, é muito simples. Jacó, na coligação do deputado Jacó Jacome, só tem um pré-candidato ao Senado. Ele vai votar nos candidatos da coligação dele, e como só tem um pré-candidato ao Senado, e ele pode ter dois, ele vai votar no pai dele, então, que é pré-candidato ao Senado também, por outra coligação, como muitos prefeitos do PSD vão votar em mim também. Então o compromisso do deputado Jacó é somente com o senhor, candidato ao Senado. Ele vai votar em Robson, ele vai votar na chapa que vai ser apresentada pelo PSD, é isso? Ele será coerente com o partido dele, claro, sempre foi assim e sempre será. Isso não cria problemas para o senhor dentro da sua coligação, da sua aliança com Carlos Eduardo? Nenhum problema, ele não é da minha coligação. O partido dele não integra a minha coligação. Isso foi conversado. Não, mas eu falo não o partido dele. Eu estou falando da posição do deputado Jacó. Não tem o que conversar. Ele é um deputado estadual de um partido que está noutra coligação. Isso aí está resolvido. Ele vai honrar os compromissos do partido dele. Claro, sem nenhum problema. A única coisa é o voto sem do nenhum senhor problema. Para o Senado da República. Sim. O que é que lhe motiva nessa candidatura ao Senado em termos de temas que dizem respeito ao Rio Grande do Norte? Qual é a preocupação do deputado federal Antônio Jacome? Olha, eu acho que nós precisamos aprofundar esse debate sobre a segurança pública. Tem que ser um debate nacional. Aliás, foi criado recentemente o Ministério da Segurança Pública no país. E não basta apenas ter um plano de segurança nacional, não basta apenas adotar aquelas velhas medidas, vamos aumentar o efetivo policial, vamos melhorar o equipamento. São itens importantes, mas não são únicos nem determinantes nessa questão da segurança. Eu acho que nós precisamos de um pacto nacional pela segurança, envolvendo a sociedade civil, envolvendo a família, envolvendo a escola,
a sala de aula, inclusive, e, claro, passando pelo aspecto social também, de inclusão e todos os programas educativos, de prevenção da questão da droga e da própria segurança, passam necessariamente por programas de inclusão social. A saúde é um tema permanente. O subfinanciamento do SUS é uma realidade brasileira. Esse programa talvez o melhor programa de saúde pública do mundo, é o Sistema Único de Saúde do Brasil. Agora, está defasado, está aviltado, ele precisa ser atualizado, modernizado, ele precisa ser repactuado, e não há uma casa legislativa melhor para fazer isso do que o Senado Federal, até porque são apenas 81 integrantes, é muito mais fácil do que numa casa com 513 membros. Então, além dos movimentos sociais que precisam continuar tendo destaque e apoio, né, eu acho que a própria revisão do Pacto Federativo. É isso que eu ia perguntar. Se o Senado do agravamento da situação fiscal de vários estados, inclusive o Rio Grande do Norte, era isso que eu ia perguntar. Como é que o senhor pretende encarar em eventual eleição para o Senado? A Câmara Federal instituiu uma comissão especial para estudar o Pacto Federativo. Eu fui o único do Rio Grande do Norte que foi titular desta comissão. E lá nós tivemos debates acalorados exatamente dessa guerra fiscal. Essa guerra fiscal que distancia os estados, que cria uma situação de instabilidade. Veja, no próprio estado do Rio Grande do Norte, 4, 5 grandes empresas nos últimos anos deixaram de estar aqui, de estarem sediadas aqui, desempregando milhares de pessoas por serem atraídas por outros estados, apresentando e oferecendo uma renúncia fiscal maior, oferecendo incentivos. O Rio Grande do Norte tem perdido investimentos. Né? Muito, só tem perdido. E fica muito desigual para o Rio Grande do Norte disputar com o Rio Grande do Sul, com Pernambuco, com o Ceará, com a própria Bahia e outros estados economicamente muito mais pujantes. Então, a revisão do Pacto Federativo, ela é urgente e inadiável. Eu queria que o senhor avaliasse, do ponto de vista eleitoral, a candidatura do Podemos Nacional. Nós temos aí o Álvaro Dias, senador pelo Paraná, como candidato. Ontem, inclusive, houve até a confirmação do vice dele, que vai ser o Paulo Rabelo de Castro, que deixou de ser candidato pelo PSC e vai ser o vice dele na... Qual é a avaliação que o senhor faz da candidatura de Álvaro Dias? Olha, eu acho que o senador Álvaro Dias, ele preenche o perfil que o eleitor está buscando nessa eleição. Perfil de experiência, de honestidade, de passado limpo, de competência. Ele reúne, nos seus 45 anos de vida pública, ele reúne todos esses critérios. Ontem avançamos bem, porque conseguimos o apoio de 2 partidos, o PRP e o PSC, inclusive o PSC passando a integrar a chapa majoritária. Isso melhora muito o tempo de rádio e TV que o partido terá nas eleições. O senhor já tem ideia do tempo? Não computei ainda, mas com certeza mais do que o dobro do que já tínhamos. Então isso vai permitir minimamente que o nosso pré-candidato possa se expressar, possa levar suas propostas, seu ideal à população brasileira. E como ainda está muito em aberta a definição, né, do eleitor pelo candidato à presidência da República, nós acreditamos que Álvaro Dias será o candidato que mais crescerá e terá condições de chegar ao segundo turno. Voltando ao Rio Grande do Norte, o senhor esteve aliado ao governador Robson em quase todo o mandato dele nesse período agora. Vai ser fácil explicar uma escolha diferente na hora da eleição, diferente desse apoio que foi dado a Robson Faria nesses últimos 3 anos? Eu não tinha alinhamento automático com o governo Robson, até porque eu não votei no governador Robson.
Mas como deputado federal, eu não podia me furtar ao dever de estar presente sempre que ele ia aos ministérios, ao Palácio do Planalto, e convidava a bancada federal para acompanhá-lo e para reforçar os pleitos administrativos do Rio Grande do Norte. Então eu não tinha nem esse compromisso de estar com ele, e se tivesse, cumpriria, porque o Rio Grande do Norte sabe que nesses 30 anos eu nunca descumpri um compromisso político assumido. Então não há nenhum problema, não tenho o menor receio de ser cobrado, nem por ele, nem por ninguém, por ter descumprido qualquer compromisso ou acordo previamente estabelecido. O senhor já avaliou a situação de Álvaro Dias no plano nacional? Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do potencial político da chapa que o senhor integra, no caso tendo Carlos Eduardo como pré-candidato ao governo do estado. Olha, eu avalio uma chapa competitiva, um pré-candidato que administrou Natal por 4 vezes. Natal é a capital do estado, tem mais de quase 1 milhão de habitantes. Ele organizou a cidade, ele mostrou o seu pulso administrativo, então ele criou, e eu acho que de forma muito verdadeira, essa imagem de bom gestor. Eu acho que é tudo que o Rio Grande do Norte precisa hoje, é de gestão. Não adianta ter recursos se não tiver gestão. Então, por essa razão, não estou dizendo que esse é o único predicado do candidato ou pré-candidato Carlos Eduardo, mas por essa experiência administrativa, por sua história que ele construiu como político, 3 ou 4 mandatos de deputado estadual, ele está preparado para ser um bom gestor e um grande governador do nosso estado. O senador Garibaldi Filho esteve aqui essa semana, confirmou que é candidato à reeleição, apesar dos rumores de que poderia optar por outro tipo de candidatura. É candidato à reeleição, confirmou o primeiro suplente, que é o Marcelo Queiroz, da FEComércio, que está licenciado da FEComércio. Está em aberta a segunda vaga de suplente dele. Eu até perguntei a ele se ele sabia dos seus suplentes, mas é melhor perguntar para você diretamente. Já definiu os suplentes dessa candidatura ao Senado? Estou concluindo esses entendimentos e até amanhã eu anunciarei os 2 suplentes que vão compor comigo essa chapa para o Senado da República. Adiantar pelo menos o nome, só para animar o noticiário? Eu gostaria muito de em primeira mão informar os seus milhares de ouvintes, mas eu preciso concluir essas conversas e amanhã eu creio que estará definido. Quando vai ser a convenção? Sábado, a minha convenção, a convenção do Podemos, será na sede do partido, lá na Avenida São José, horário? Em Candelária, de 9 ao meio-dia, e depois nos reuniremos com toda a chapa, com todos os partidos que compõem a nossa coligação, aqui no Palácio dos Esportes, depois das 11 horas da manhã. O momento final desse período das Palácio dos Esportes, a partir das 11 horas. É isso aí. Eu conversei aqui com o deputado federal Antônio Jacome, do Podemos, ele que é pré-candidato ao Senado da República. Convenção vai ser convenção do Podemos, o partido dele vai ser no próximo sábado, em seguida a convenção de todos os partidos que formam a coligação de Carlos Eduardo, que é pré-candidato ao governo do estado. Obrigado, Jacome, por sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição. Bom dia a todos. Não se furtou a responder nenhuma das questionamentos, aliás, como sempre, né? Quem está na vida pública não pode ter esse direito de escolher as perguntas. É isso aí. Obrigado, Antônio Jacome. A todos um bom dia. Eu volto amanhã com o Jornal 96. Tchau.